Vamos iniciar então o nosso Afinando a Conversa. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a primeira banda de Batatais. Será que foi a banda Euterpe realmente? Para melhor entender um pouco da cronologia dos fatos, estou aqui hoje na casa do historiador e professor Walter Cardoso, o qual recebo com muita felicidade e muito entusiasmo. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Professor, muito bom por receber a gente aqui. Olha, me sinto muito honrado com a presença de vocês. Lamentavelmente, a história de Batatais vive assim um período não muito fecundo, né? Sim. Vocês têm demonstrado interesse por essa história, o que é louvável, não é? Sim. Espero que o trabalho de vocês seja um trabalho fecundo, não é? Que realmente seja mais uma contribuição importante para a história de Batatais, sobretudo da música, não é? Nesses tempos em que a música vai mudando de rumos, de aspectos, e até de interesses comerciais. Principalmente, né, professor? Os interesses comerciais vêm à frente, né? Infelizmente, né? Inconfessáveis. Mas estou aqui à disposição de vocês. Que excelente. Professor, antes de começar, até eu ia falar sobre a revista Amigos, da cultura, né? Da história, que contou essa história de Batatais através das revistas, né? Isso foi um movimento muito importante que aconteceu. Eu acho que Amigos teve grandes méritos. Nós mantivemos essa revista durante 7 anos. Poxa. Aqui em Batatais. Nunca recebemos um tostão de ninguém. Nós mantivemos um grupo de pessoas entusiasmadas, né? Conosco, naquele tempo, professora Claudete, Clarice, José Carlos Pereira, lá de Ribeirão Preto, sobrinho da capitã, né? Um outro sobrinho dele também, Robson Pereira, que escreveu a história de Washington Luiz. Que legal, maravilhoso. A tese sobre Washington Luiz. De maneira que eu acho que a revista Amigos foi um marco. Mantivemos 7 anos. Depois de 7 anos veio a fadiga. Eu ofereci a revista. Se alguém quiser continuar, eu passo, continuo. Mas ninguém se interessou e aí acabou. É uma pena, né, professor? Que muitas coisas vão se acabando. A coisa se acabou. Eu lamento porque certos detalhes de Batatais, sim, coisas aparentemente de pouca importância, a revista tratou. É a história de Batatais, não é? Sim, história de com Batatais. certeza. O pai do Guerrinha, por exemplo, é um tipo interessante, mas faz parte da história. Essa paineira que tem aqui nesta rua... Na rua aqui, né? No dia que tirarem essa paineira, estão mutilando a história de Batatais. Mas vamos lá, professor. Então, começando aqui, ó. Professor Walter, a banda Euterpe foi realmente a primeira banda de Batatais? Eu não ousaria afirmar categoricamente, porque em história nunca se pode dizer a última palavra, né? Perfeito. Agora, pela documentação existente, pelo desenvolvimento musical da cidade, que se conhece, né? Tudo leva a crer que a Euterpe seja, de fato, a primeira banda de Batatais. Tanto é a primeira, porque, na realidade, ela foi a maior, né? Em números? Teve mais interesse
recebeu mais apoio da prefeitura, foi mais completa, foi mais importante do que a Santa Cecília. Certamente houve uma certa rivalidade. Mas isso é natural, né? Sempre tinha que existir. Mas ela foi mais importante, né? Tanto que existe uma petição dos moradores do castelo, uma ocasião, eles pedem que o culto religioso na igreja matriz, domingo à tarde, fosse antecipado, porque depois do culto religioso da matriz, era a apresentação da Euterpe. Sim. Depois da apresentação da Euterpe, era a apresentação da Santa Cecília. Aqui na praça, hoje, Dr. Jorge Nazar. E antigamente? João de Andrade. João de Andrade, que é onde na praça João de Andrade. Diga-se de passagem, quem construiu o coreto da praça João de Andrade foi o João de Andrade. Foi o próprio João de Andrade. Porque anteriormente houve um coreto localizado onde hoje é a Praça Fernando Costa. Aqui no castelo mesmo. Ali foi o primeiro coreto do castelo. Mas depois o João de Andrade, como prefeito de Batatais, construiu um coreto naquela praça que já existia. E aí, então, passou a haver também a possibilidade de apresentação de banda naquela praça. Então, primeiro fazia-se a apresentação, a Euterpe se apresentava, e depois a Santa Cecília se apresentava aqui. Mas aí dizem os moradores aqui do castelo, a Santa Cecília está se apresentando muito tarde, né? Porque tem que esperar a outra terminar. A outra só pode começar depois que acabar a igreja lá. E que era a missa, no caso. Eu sei que tinha cerimônia, devia ser missa, sei lá. Alguma cerimônia. Lá na cidade. Certo. E então eu lembro muito bem dessa passagem. Naturalmente, naquele tempo, as pessoas, primeiro, deitavam cedo, não é como hoje. Uma cultura diferente, né? Domingo chegava uma certa hora, não tinha mais ninguém na praça, todo mundo foi embora para cá dormindo. Porque no outro dia tem que trabalhar cedinho, o trabalho era pesado e tal, né? Era outras condições. Então, a Euterpe foi realmente, teve pessoas de mais prestígio. Certamente, bom, essas bandas dependeram muito dos imigrantes. A música em Batatais dependeu muito dos imigrantes italianos. Né? Sim. Lá no Teatro da Cidade, por exemplo, nos anos 20, apresentaram-se companhias líricas de São Paulo, até do Rio de Janeiro. Olha. Chegaram a se apresentar lá, artistas renomenados, de renome, pelo menos nacional. Apresentaram, sabe, diversos cantores, até artistas de cinema. Houve um filme brasileiro, eu não sei se você algum dia ouviu falar, um dos primeiros, não era brasileiro, era um filme americano que tratava do Brasil, chamava-se Voando para o Rio. Esse Voando para o Rio é uma história de... Sabe, naquele tempo a aviação era lá pelos anos 20. E então... mas eles pegaram um artista brasileiro, Raul Rolien. Raul Rolien foi o nome do cinema antigo. Do tempo do Tom Mix, daquele pessoal antigo. Pois bem, esse Raul Rolien
esteve aqui em Batatais. O cara que fez filme em Hollywood. Esteve aqui em Batatais Ele veio aqui a Batatais. No teatro. Companhias líricas estiveram aqui em Batatais, no teatro. Sabe? Passaram-se óperas aí no teatro nos anos 20. Uma coisa fabulosa, né? Certamente a ópera italiana, a maioria das óperas, ou boa parte das óperas são italianas, né? Sim, Italianas e alemãs, né? É. De maneira que, nesse contexto, eu acho, pelo que a gente conhece, pelas informações que se tem, a Euterpe foi o primeiro. Possivelmente alguns grupinhos se formavam, mas não era coisa temporária, mas banda de música, porque a banda de música é preciso deixar claro o seguinte: a banda era importante, a banda desfilava aquele uniforme todo de pompom dourado e não sei o quê, o maestro parecia um general todo imponente, né? Eles era coisa séria, né? Não era brincadeira. Aqueles músicos levavam a coisa toda... Muito a sério, né? Muito a sério. Para ter uma certa estrutura, a Euterpe chegou naquele ponto em que foi possível organizar, eu acho, uma coisa... Eu diria, os anos 20 são os anos áureos da Euterpe, né? Os anos 20. Os anos 20, né? Os anos 30 já muda, o Brasil muda completamente, são Batatais também. A crise do café, aquela história toda, acabou o café, acabaram os coronéis, começou uma outra fase na vida de Batatais. Eu não sei se eu estou... Não, tá sim. Professor, tem um relato aqui do seu José Malaquias Marques, filho, né? E ele comenta que o maestro da época chegou a fazer adaptações para as músicas eruditas. E aí a gente pode voltar o que o senhor comentou sobre as óperas que eram realizadas aqui. Eles faziam algumas adaptações para a banda tocar, né? Adaptações como Aida, né? O Barbeiro de Sevilha, o Trovador, Rigoletto e Carmen, né? Então, isso mostra o nível que a banda tinha, né? A banda, é que eu estou dizendo, a banda teve... Eles eram, eu diria, mental e temperamentalmente artistas. Artistas. Eles se dedicavam àquilo, porque esse negócio que você diz, você pega qualquer dessas peças, Aida ou qualquer Barbeiro de Sevilha, com toda essa... Não devia ser fácil você conseguir pegar uma banda de uma orquestra, né? Você pegar uma orquestra sinfônica e joga aquilo numa banda. Sim. E aí mostra a competência dos arranjos, né? A competência dos músicos. Inclusive, o Malaquias era, se não cometo equívoco, o arquivista da... Justamente. Ele começou como arquivista. Da Santa Cecília. É isso aí. Ele é que fazia tinha todas as partituras, tudo tinha que tomar conta daquilo. Aquilo era uma coisa importante, né? E possivelmente muitos desses cantores que hoje estão aí fazendo tudo enganação, não tem coisa nenhuma. Mas eu acho que eles tinham uma certa formação musical, mas era natural, era espontânea. Sim. Bom, eu posso falar isso, que eu fui criado em São Paulo, menino, vivi sempre em São Paulo, né? Vim aqui para Batatais já com mais idade. Mas eu me lembro... aqueles italianos eram todos cantores, músicos, tinha até os programas de rádio,
não era um programa de samba, de música sertaneja. Sim, entendi. Tinha em São Paulo uma estação de rádio chamada Rádio Cultura, mas não era do Estado, era particular, como tem... não era a Rádio Cultura nessa época, não era do Estado ainda. Ela não era do Estado. Não era, não, era como Record, Bandeirante e tal, chamava Cultura. Essa estação tinha uma orquestra, então fazia programas de músicas, fazia todas as músicas clássicas, né? Sim. Aquelas músicas bonitas, as músicas alemãs também, aquelas... Mazurcas. A música... como é que... Viúva Alegre, aquelas músicas... As valsas. Valsas bonitas, valsa dos patinadores, valsa... Sabe? Era uma coisa... Mas então, esses italianos, eles parece que traziam no sangue essa vocação para a música, pode-se dizer. E certamente aqui em Batatais isso eclode, vão ter essas bandas todas, que vão perdurar até os anos 20, elas são, durante os anos, são importantíssimas, né? A partir dos anos 20, 1930, aí vem aquela transformação política, econômica no Brasil, acabam-se os coronéis, os italianos vão se abrasileirando, filho de italiano vai se abrasileirando, vai virando sertanejo, aquelas coisas todas. São Paulo tinha o sertanejo. Ô, professor, só comentando a respeito disso, dos italianos, teve muitos mineiros também, né? Que saiu das Gerais, né? Porque o ouro já estava ficando... Os mineiros também se dedicaram muito à música. Pode-se dizer... Aí é uma música brasileira, né? Sim. Pode-se dizer que nasce uma música... Esse pessoal nasce uma música. E ainda tem. Mas ainda tem as raízes fortes ali, né? Nessa música mais formal. Porque a banda, nessa época, eu vi aqui pelo livro da revista Amigos, a dona Clotilde deixa bem claro, assim, nas pesquisas, que a banda fazia, né, com as pessoas que ela entrevistou, a banda fazia essa parte mais erudita, vamos dizer assim, das músicas clássicas, mas tinha já também os dobrados, algumas mazurcas, tinha. Não é? Já começavam as valsas e algum samba. Exatamente. Já estava começando. O samba, eu diria que até nasce um pouco tarde. As valsas nasceram primeiro. Então, você vai encontrar, aqui no Brasil, a cantora, não sei se você ouviu falar, Bidu Sayão. Já. Né? Bidu Sayão chegou a cantar no Metropolitan, em Nova York. Brasileira, cantou. Tu não me lembra da casinha pequenina, onde o nosso amor nasceu. Né? Para quem não sabe, o professor Walter é cantor também, hein? Um cantor desafinado. Que isso. Não, mas sabe? Mas então, poxa vida, já se cantavam as valsas. Sim. E todas aquelas valsas antigas, né, que tinha... valsas ficaram mesmo no nosso folclore. Muitas canções folclóricas ficaram bonitas, né? Sim. E eu acho que... E muitas... É o caso de Minas Gerais, né? Por exemplo, Juscelino Kubitschek era o maior fã da música mineira, música de folclore, né? Tinha aquela... Como é que ele cantava? Ai, Minas Gerais, ai, Minas Gerais. E essa música, professor, vem daquela música Viene sul Mar, que é italiana. Exatamente. Viene sul Mar, Viene,
Mas eles amineiraram, e tu sabe, enfiaram no repertório mineiro, certamente inspirado, mas eu acho que é interessante atentar. Como é que isso aconteceu, né? E fizeram. E outras músicas também que aconteceram nessa época. E eu acho que Batatais também acompanhou. Nós sabemos, quer dizer, pela documentação que existe, é que essas companhias que vieram de fora para Batatais, que se apresentaram lá naquele teatro. Bom, anteriormente existiu outro teatro ali. Ah, é? Ali onde, perto do Zé Bonitinho, ali na esquina. Ali era um teatro também? É, ali, a Micos mostra aquele prédio. Sim. Mas ali na Joaquim Alves, ali, apresentaram-se essas companhias estrangeiras que se apresentaram. Sabemos que elas davam déficit, não dava lucro. Não dava lucro. Dava prejuízo, chegou a dar prejuízo. Mas como é que os caras trazem uma companhia do Rio de Janeiro para cá? Sabe? Jaime Costa foi um outro artista do Rio que se apresentou. Pô, eles gostavam, eram, né? Sim. Aquela música. Eu acho que tem essa presença italiana. E alguém tinha que começar. E o Terpe conseguiu uma certa estrutura, conseguiu apoio da prefeitura também, né? Apoio financeiro e tal. Aqui fala um pouco... A Santa Cecília, eu penso, a Santa Cecília, o castelo era uma outra Batatais, né? A Batatais acabava lá no córrego, ali no riozinho, e aí começava o castelo, né? E tinha rivalidade e tudo, né? Castelo é castelo, o centro é o centro lá. Então, é claro que aqui aparece, como apareceram aqui cinemas, tudo, né? Nessa parte aqui do castelo, né? Aqui no castelo. Professor, falando do castelo, no depoimento do Rafael Faraco, né? Ele comenta no livro que quando criança, ele tinha amizade com o seu Erquinho, né? Que é outra figura que a gente não pode deixar de falar. Né? E ele falava que ele fazia as próprias flautas, os instrumentos de bambu, que ele cortava de um bambuzal aqui, perto do Colégio São José, nos fundos do Colégio São José. E ali, quando criança, ele fazia a flautinha. Faziam. Né? Eles faziam, é verdade. Flauta de bambu. De bambu. Faziam tudo aqui. Tem. A Clotilde faz referência a esta questão das flautas de bambu num dos artigos dela, né? Que ela fala do pai do Guerrinha. Sim. Que também era meio metido, apoiava a música aqui e tal, dava uma moeda de... Uma moedinha ali. A moeda de dinheiro lá. Mas é verdade, eles faziam essa coisa. Mas, quer dizer, é como nós sabemos, hoje tem apareceu aquele quinteto lá no Nordeste também com... com pífanos. Com falta... Eu tenho os pífanos. Eu devo ter uma coisa São os pífanos, né? Uma caça de pífanos. Também de bambu. É maravilhoso, né, isso aí, né? É um som puro, né? É um som puro. Criaram, pode-se dizer, um estilo, sabe? Que eu acho que deve ser respeitado. Com certeza. Eles fizeram aquilo, né? Com certeza. Mas houve essa participação. Sabe, pode ser que havia um clima musical. Sim. Sabe, um clima musical para essa música. É bem verdade que houve outros gêneros de música. Por exemplo, nos anos 20,
aparecem aqui em Batatais os primeiros blocos carnavalescos. Sim. Esses blocos carnavalescos apresentam aquelas músicas irreverentes de carnaval, aquelas coisas lá, né, que eles faziam, né? Mas, porque era fruto de uma época, né? Música carnaval, fazer música carnaval. Batatais teve, nos anos 20, curso lá na praça. Na Praça da Matriz. Praça da Matriz, desfile de carros, né? Praça da Matriz. Tem todas essas coisas, né? Aliás, o primeiro carro alegórico de Batatais, Jean de France, faz referência. Ele faz uma referência? Do livro dele também. Então já houve também essa, vamos dizer, essa música popular. E eu acho que também não se pode desprezar a introdução da rádio em Batatais. A rádio trouxe, vamos dizer, uma nova dimensão para a música, né? Sim. Primeiro foram os discos, né? Os gramofones, né? O alto-falante. Já aproveitando do gramofone, engraçado que teve aqui uma ocasião que a banda Euterpe, quando ela unifica de novo, porque ela teve um problema, uma rivalidade com a banda do Rufino Morato, né? Teve uma rivalidade bem lá no início. E aí ele conta os fatos aqui do livro, mostra, Dona Clotilde de novo falando aqui, né, fazendo referência, que em 1894 a banda Euterpe fez fusão com a banda do Rufino, pondo término a essa velha rivalidade, né? E nessa mesma data gravou 2 ou 3 peças para um fonógrafo, pois não havia disco ainda. Então, quer dizer, a primeira gravação que talvez a Euterpe fez, ou bandas aqui em Batatais, foi pelo fonógrafo. Então você vê, aí, vamos dizer, não estávamos atrasados, parados. Não? Batatais não esteve. Já desde o começo, no começo desse século aqui, então, já aqui era a cultura musical aqui era muito grande. Aliás, tem um detalhe. Fala-se que o próprio Washington Luiz era metido a tenor e tal. O Washington Luiz cantava, então? Ele gostava de, sabe, cantar umas coisas bonitas. Aí ele certamente, moço solteiro, está aqui em Batatais, mas devia acontecer aí nos salões noturnos. Né? Provavelmente. Professor, também tem uma questão aqui do seu Erquinho, e ele comenta no livro, e ele fala aqui que ele relata as comemorações que era feita na época da festa da Santa Cruz, né? Que a banda começava a tocar às 4 horas da manhã, né? Na Alvorada, que era o nome, Alvorada, né? Alvorada, exatamente. E ia até a casa dos festeiros daquele ano, né? Então, existia já a banda acompanhar, né? Não. Ela acompanhava essa parte também. Ela não ficava lá paradinha, né? Ela tocava atrás. É que eu estou dizendo. Imagine, sabe, quando a gente fala na banda, no aspecto musical, mas não é só isso. A aparência. Imagine uma festa, os sujeitos, aquele uniforme bonito. Cap cheio de coisa dourada. As fotografias mostram que eles estavam todos bem vestidos, passa um desfile de uma banda, olha que era uma maravilha, né? Existia uma formalidade, né, professor? Um luxo, mas com simplicidade até. Não. Aquele não havia. Eu acho que hoje em dia essa comercialização da música é uma coisa desenfreada, já estamos vendo aí, né? Aquele tempo o sujeito fazia arte pela arte, não era para ganhar dinheiro. Eles faziam porque
realmente gostavam daquilo. Porque gostavam, porque eram artistas. Todo mundo tocava um instrumento. Um cara tocava um violão, tocava uma flauta, né? Todo mundo tocava, né? Flauta era um instrumento que todo mundo tocava. De fácil acesso, né, também, né? Construção. É claro, os mais bem privilegiados aprendiam piano, violino, mas piano e violino não era qualquer um, mas gostava de música, pegava o seu violão, a sua flauta, né? Sua viola, violeiro, também, bons violeiros sempre existiam. A música tinha outra dimensão, você compreende? Não era... Tocar por tocar, fazer por fazer. Fazer por amor à arte, gostar, o cara gostava, se dedicava à música. Né? E interessante que o senhor Erquinho fala, ele comenta ainda em outra fase que aconteceu, quando o pai dele, né? Porque as bandas também iam nos enterros, né? E o pai dele num dia, olha que dia, um dia de Natal, né? Na filha de, acho que chamava Osorinho, se não me engano, que era o maestro, a filha dele morreu, ou um músico da banda Euterpe. O pai dele lá na última fila faleceu, tocando o instrumento, tocando trompete. Né? Então eu falo, olha como é que ele, não sei nem se ele estava bem de saúde, né? Mas ele foi, né? Isso a gente não sabe, mas ele foi lá e acompanhou o cortejo e morreu também. Olha que interessante. Né? No dia de Natal. Então Tinha as marchas fúnebres, né? Sim. Que os sujeitos tocavam. No caso de acompanhar o cortejo do enterro, né? É isso? Usava essas marchas mais fúnebres para acompanhar. Possivelmente, né? Professor, uma outra coisa interessante aqui aí no caso do José Marcílio Baldock, né, uma referências assim muito interessantes, né, que ele fala que não havendo serviço de alto-falante na época, né, na festa de Santa Cruz, a banda quem tocava também. Bom, essa foi uma outra... O serviço de alto-falantes foi um serviço que veio antes das estações de rádio, né? Era uma maravilha, o sujeito... você fica ouvindo lá um alto-falante na praça, lá, né, sabe? Sim. Professor, uma outra coisa interessante aqui aí no caso do José Marcílio Baldock, né, uma referências assim muito interessantes, né, que ele fala que não havendo serviço de alto-falante na época, né, na festa de Santa Cruz, a banda quem tocava também. Bom, essa foi uma outra... O serviço de alto-falantes foi um serviço que veio antes das estações de rádio, né? Era uma maravilha, o sujeito... você fica ouvindo lá um alto-falante na praça, lá, né, sabe? Sim. E era costume da época, aquelas coisas, aquelas oferendas de músicas, né? Que alguém oferece para aquela moça de vestido azul, de fita branca no cabelo, não sei o quê. Né? Então era tipo um correio elegante, só que aí, oferecia música. E a banda tá lá, tocava disco lá. Tinha, toda a cidade do interior tinha esses serviços de alto-falante. Depois vieram as estações de rádio, aí já acabaram com os alto-falantes. Que estação de rádio vão ganhar corpo, na realidade, a partir dos anos 30, do começo de 30, que elas têm começa a ter grande impulso, né? Que bom. Professor, ainda ele fala também, né, que tocava no campo de futebol, também, eles iam fazer apresentação no campo de futebol. Ele fala também que vinha circo, apresentação de quando chegava o circo na cidade, eles iam acompanhar o circo também. Né? Porque não tinha também, né? Quem fizesse... circo. Né? O caso do circo é o seguinte. Bom, quando se criaram as estradas de ferro,
Uhum. Quando se criou a Estrada de Ferro, foi possível viajar com facilidade. Porque antes era difícil, como é que o cara vai de um lugar para... Mas aí, então, houve esse intercâmbio de circo, vieram muitos circos. Alguns circos até tinham nomes estrangeiros. Talvez aquilo fosse inventado para dizer que o circo... Entendi. Mas vieram muitos circos em Batatais, não é? Eu não me lembro agora, tinha um lugar aqui onde eles armavam os circos. Não sei, agora não estou lembrando, mas eu sei que os circos vinham para cá. Além dos circos, vinham também o circo de cavalinho, que é o de espetáculo de diversões, né? Uhum. Então, o carrossel, aquelas coisas todas. Mas naquele tempo tudo muito primitivo ainda, né? Mas vinha o circo com o mágico, com não sei o quê, aquelas coisas todas. Naturalmente, Precisava de alguém para anunciar. O circo é o seguinte, lá no circo, redondo e tal, num certo lugar, bem na entrada, ficava a banda. Então esta banda, antes de começar o espetáculo, ela estava tocando para a rua, para Recepcionar o pessoal, para chamar a atenção. Quando o espetáculo começava, a banda virava a cadeira para trás, 180 graus. Aí tocava para o espetáculo. Assim. Mas também as bandas eram importantes no circo. Uhum. Você não podia imaginar um circo sem banda. Sem banda, né? Professor, uma outra coisa que agora, uma coisa que apareceu aqui, fala que existia uma outra banda também, né? Aqui em Batatais, sem ser a Euterpe e a Santa Cecília, só que não era bem em Batatais. Essa banda ficava na Fazenda Macaúbas, né? Como é que chamava essa banda? Eu não sei como chamava. Eu conheci pessoalmente o doutor Ari, que foi neto de Luiz de Moraes, né? Não sei se você chegou a conhecer. Não, o seu Ari sim, mas ele já estava bem de idade. Como? O seu Ari eu conheci, mas ele já estava bem de idade. Bem de idade. Eu conheci o Ari. Inclusive ele chegou a vir aqui em minha casa, conversávamos aí às vezes, né? Mas eu não me lembro dele ter feito referência a essa banda. Não, essa aí está agora que eu vi aqui o nome, chama Guarani, a banda chamava. Guarani, mas exatamente. era na época... Eu já ouvi falar, Guarani. Era na época que o proprietário era o senhor Domingos Correia de Moraes. Era avô pai do Ari? Não. O Domingos Correia de Moraes foi o fundador de Macaúbas. Domingos Correia de Moraes, ele foi vice-presidente do estado de São Paulo. Olha. E ele entrou na política, então. Já agora importante. E quando a baronesa fez o loteamento, ele foi contratado para fazer o serviço. Depois que acabou o mandato dele na política, aí ele comprou Macaúbas, que já existia. Era de um italiano que tinha isso aí, mas ele comprou e trouxe as ideias dele de engenheiro estudado nos Estados Unidos. Estruturar na fazenda. E fez uma série de reformas. Macaúbas tinha até estação de trem, tudo. Ele criou tinha estação tinha agência de correio. Era uma cidade independente. Dentro de uma fazenda, praticamente. Né? E a fazenda de café, né? Que tempo era café. Aliás, eu particularmente acho que Macaúbas podia ser aproveitada
como um hotel fazenda, para mostrar para o pessoal que Interessante a ideia. porque é aqui pertinho, deve instalações boas, tudo, né? Mas então ele criou tudo que você imaginar, ele criou lá em Macau. Alunos aqui das escolas de Batatais faziam excursões para Macaúbas. Ele oferecia lanche lá. Que legal, passeio turístico. Tinha baile lá, festas. E o pessoal aqui da cidade ia ao baile de Macaúbas, festa. Certamente tinha que ter músicos lá também. Sim. Ele teve, lá eu sei que também teve músico. Certamente era uma coisa deles lá de Macaúba, não tinha tantos vínculos com a cidade, né? Mas existiu, Guarani, isso mesmo. Professor, uma outra referência aqui, né? Além do campo de futebol e dos circos, era a banda também, que era convidada para ir nas fazendas Santa Ana, né? O pessoal fala Santana, mas até Santana, hoje, né? Até e hoje a fazenda da ilha, né? Até hoje está aí a Santana com as suas festas. Isso. É. Mantém a tradição, né? Também era... É que eu estou dizendo, a banda era importante, porque era o único jeito de você ouvir música. Não tinha disco. Sim. Não tinha estação de rádio. Sim. Não tinha nada. Então, em vez de você ficar ouvindo essas besteiras aí de Faustão e não sei o que mais, no rádio, na televisão, você ia a um espetáculo musical, uma banda daquela, né? E o volume sonoro também era maior, né, professor? Nem se compara. Era bonito. Mas eu me lembro, quando eu era menino, não morava em Batatais, mas mesmo na cidade de São Paulo, você via uma banda tocando Guarani, Carlos Gomes. Nossa, aquela abertura do Guarani. Maravilha, né? Sim. Você via o cara está tocando. Você ouvia, Quem é que conhece o Guarani hoje? É difícil, hein? Pelo amor de Deus, vocês ouviram aquela abertura do Guarani? Que maravilha que era aquilo. É maravilha. Né? Maravilhoso. Realmente. Mas eu acho que as bandas, elas eram fortes, eram importantes, porque não tinha também outros meios. O músico era aquele músico. Bem verdade. Depois apareceram os discos, né? Os gramofones, mas você precisava ter dinheiro para comprar. Quer dizer, ficava de uma certa elite, vamos dizer assim. Depois veio o rádio. O rádio também, no começo, o rádio era caro. Até o rádio se popularizou por volta de 1935, 36, por aí. Antes disso era caro, porque aquele material todo era caro. E não era fabricado aqui no Brasil, vinha... Importado, né? Importado, vinha da Holanda, o Radio Philips, né? E outros mais, da GE também. Mas a música era importante. A banda... Porque era o jeito de você ouvir música. Sim, não tinha uma outra forma. Né? Então, nós não imaginamos o que era uma banda de música. Naquela época. Né? Naquela época, era uma maravilha. Professor, só para a gente, já encerrando aqui as nossas considerações finais aqui, falar um pouquinho sobre... Na época, então, de dois maestros que foram muito importantes, que foram relatados no livro, né? E também por esses relatos desses músicos que participaram da época. Então, muitos aqui falam do Protásio Tomás de Carvalho, que é natural de Cássia. Então, esse foi um grande maestro aí, né? Da banda. E o outro maestro, com certeza, que tem um nome aqui, né? Que é o Joaquim Antão Fernandes. Né, que era de Batatais, né? Também de Depois ele foi... O senhor pode contar a história melhor que eu. Ele foi para São Paulo, né? Foi para... E o Antão... Eu vou lhe falar uma outra coisa. Sim. O Antão foi
ser maestro da banda da Força Pública de São Paulo. Sim. Monteiro Lobato, nas suas memórias, fala que tinha lá não sei, parece que era sábado, ele morava ali perto da Praça da Sé, ali. Naquele tempo tinha gente morando em todo lugar. Em todo lugar. Tinha casa. E o Palácio do Governo era onde hoje é o pátio do colégio, ali no centro de São Paulo, né? Uhum. E o pátio do colégio era perto da casa dele. Então, ele disse que eu via, né, o maestro da banda, o maestro desfilar com a banda lá no Palácio do Governo. Lá, todo tinha um dia da semana que eles desfilavam lá e, nossa senhora, né, o maestro da banda do Palácio do Governo. Ele foi um cara importante. Com certeza. E aquela introdução do hino nacional, né? A gente não pode deixar isso de fora, fala né? Que é bonito, quer dizer, teve caras importantes. Aquela valsa Saudade de Matão, cujo autor é desconhecido, quero dizer, uma porção de gente se apresentou como sendo o autor dessa música. Há aquela hipótese também que ele tenha sido compositor da Saudade de Matão. Que é uma valsa fantástica, né? É, mas bonita. Bonita a valsa. 3 partes, né? É uma valsa, essa é insuperável. Né? Não sei, mas fala-se que ele... Tem um dedinho dele ali também. Tem o dedinho dele ali. Esteve aqui em Batatais, na inauguração do Grupo Washington Luiz, veio a banda de São Paulo tocar aqui, e ele veio também... né, com a banda. O maestro da banda de São Paulo. Ficaram hospedados aqui em Batatais. O professor, e ele foi muito importante quando o senhor fala disso, porque a banda, né, tinha aquele negócio da Santa Cecília e a Euterpe, tem aquela rivalidade, e ele acaba com essa rivalidade, né? Ele acaba com essa rivalidade na história. Sabe o que é? Ele era superior a tudo. Sim. Ele era muito grande. Entendi. Para ser atingido por mesquinharia. Coisinha pequena, né? A fofoca e tal. Ele não queria saber de fofoca. De picuinha, de nada disso. Sabe, ele era... enxergava mais longe. Sim. Entendeu? E essa genialidade dele, naturalmente... gente, peraí, que bobagem é essa e tal, né? Eu acho que é isso. A personalidade dele... Ele foi um cara importante. Não sei. E aí, por último, vem o maestro Raul, né, de Brodowski, da cidade de Brodowski. Mas ele comenta também, aí um comentário do senhor Raul, já encerrando a parte da banda, e ele fala que a banda foi reinaugurada em julho de 1969, né, com a regência do maestro Aquilino Ribeiro, que era irmão do Alfeu Ribeiro. Né? E depois Deocleciano de Souza, apelidado de Doca. Deu a continuidade. E depois disso assume o Raul Tofetti, né? O qual eu conheci. Né? Sim. E nessa época aí ele comenta ainda que vieram 12 músicos de Brodowski, né? E alguns jovens do Núcleo Major Antão, que já era o Núcleo Major Antão na época, que funcionava ali na Casa da Cultura. Nessa época, em 94, eu começo, convidado, na época até pelo Alex Poza, que hoje é dono ali do depósito de material de construção, né? E a gente começa a ter uma introdução dentro da banda Euterpe, que funcionava ali no teatro, os ensaios nas quartas-feiras e as retretas no domingo. Então o senhor Raul assume essa regência um pouco antes da minha entrada e do Alex Poza, né? Que foi para mim a maior escola que eu tive na música. Eu diria que aqui em Batatais sempre houve, assim,
um movimento também conservador, procurando, sabe, manter algumas tradições. Como é que se chamou aquela sociedade? Deus do céu? ProArte. 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 Eles foram, vamos dizer, um remanescente da... Eles tentaram, a meu ver, segurar uma peteca para não deixar cair, né? Uhum. Faziam seus bailes, procuravam manter seus bailes formais, procuravam manter... Como é que chamava aquele presidente dele? Aí tinha também, nessa época eu não sei, mas teve aí, eu não sei como chamava essa orquestra, mas tinha uma camerata, né? Que era regida pelo professor Osmar Geisick. Isso, Geisick. Osmar Geisick. E o Alfeu Ribeiro era um maestro, só que ele era mais que um maestro, ele era um mestre, né? Porque é aquele que ensinava a quem estava iniciando na música. Né? Então ele tinha uma função maior do que um maestro, né? Porque ele era um mestre. É importante. Professor, o senhor acha que ainda há uma possibilidade da banda Euterpe voltar um dia? Olha, eu bem que gostaria que ela voltasse. Poderá voltar, sim, se houver um apoio público. Se nós tivermos aqui um setor de educação, por exemplo, o secretário de Cultura interessado em música, tem, eu acho que poderia sim, com pessoas que têm interesse em música, porque eu penso que aqui em Batatais ainda tem muitas pessoas avulsas, assim, avulsas que eu digo, sim, até desconhecidas, que têm interesse em música, né? Que tocam violão, teclado. Eu acho que ainda tem gente. Instrumento de sopro também, viu? Que gosta de música. Eu acho que é possível. Uhum. Agora, sem apoio oficial, não se chega lá. E o próprio governo, né, tem outras metas, outras prioridades, né, problema de saúde, de segurança pública, educação, não sei o quê. E a parte cultural é sempre... em segundo plano, né? Em segundo plano. O que é uma pena, eu acho lamentável. Porque você vai, por exemplo, você vai na Europa, o interesse pela cultura é muito grande. E o pessoal respeita. Sim. Você chega no teatro, né? O silêncio absoluto. Ninguém fala nada. Né? Ninguém faz barulho, todo mundo se comporta, aprecia. Aqui no Brasil não dá. São valores que nós vemos, estamos perdendo, professor? Eu acho que algumas coisas você não pode, vamos dizer, parar a caminhada do mundo. Sim. Né? O mundo caminha. Mas eu acho que algumas coisas devem... Espera um pouco. Dá uma pausa para a meditação aqui. Deixa pensar. Sabe? Pensar que não é bem assim, não é? E eu acho que o movimento, começar nas escolas, criar clubes musicais, né? Fazer por exemplo, um canto orfeônico organizado, bem, né? E vai evoluindo. Você vê, ter gosto pela música. A música é bonita, né? Com certeza. A música. Eu penso, não acho que seja impossível. Sim. Acho que é dificílimo. Uhum. Dificílimo porque tem outros interesses. Agora vem uma festa do leite, aí, por exemplo. Está chegando, hein? Está chegando a festa do leite.
O que é a festa do leite? É um artista vem ganhar milhões aqui, tá, ganha milhões, vai embora, canta essas músicas que o pessoal gosta aí, sabe? Tipo Leonardo aí, de dia a gente faz não sei o quê, de noite faz não sei o que lá. Hoje, né? Isso é música. E não valoriza os artistas locais, né, professor? Eu acho que sim. Deveriam valorizar. Deveriam valorizar. O artista precisa ter oportunidade também. Não, Se não tiver oportunidade, não arranja nada. Ainda mais no mercado de hoje, né? Tão competitivo. Aí é que está. Você... Professor, muito obrigado, então. E a gente se despede daqui, então. Eu me senti muito honrado com a presença de vocês. A honra foi toda nossa. Desculpe se não lhe dei grandes informações. Não, contribuiu imensamente. Mas, com certeza. Só de lembrar, né? E lúcido, né? Você conhece lúcido. Isso é ótimo. A rapaziada do Brás? Sim, uma valsa. A letra dela? A letra eu não me lembro, porque a gente fazia ela mais instrumental na época. Lembrar, deixa-me lembrar aqueles velhos tempos de rapaz, né? Lembrar é reviver. É reviver. É viver duas vezes, né, professor? Viver duas vezes. Então, ótimo, gente. Uma boa noite, então, para todos que nos ouviram aí. Muito obrigado. Valeu.